obedeço, meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus, a Deus. Abençoa a gente, amado, que o Senhor está trazendo, Deus, meu Pai, uma palavra que nós toca no nosso coração nessa noite. Que eles que vieram entrar aqui, em nome de Jesus, ao Pai Cristo, não saírem alegres, porque o Senhor tem muitas coisas para dar a eles. Eles possam, Deus, meu Pai, em nome de Jesus, receber a palavra, Pai, e guardar no coração e na mente. Que possa também fazer a obra de Deus em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa a vida do pastor, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Jesus. Graça e paz a todos os irmãos. Amém, Deus. Louvado seja Deus pela vida de todos, do pastor, da irmã Viviane, que intermediou esse encontro. Prazer de ter o nosso pregador, de domingo passado, Jonathan, isso. Deus abençoe. Para quem ainda não me conhece, sou o bispo João Carlos, da Igreja Assembleia de Deus da Restauração, aqui da cidade de Lorena, da cidade de Piquete e outras regiões. Me acompanha comigo a minha esposa, que Deus abençoe grandemente a vida dela. E eu convido vocês para abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Nós iremos fazer duas leituras, uma pequena leitura. Uma se encontra no Evangelho de Marcos, tá? Capítulo de número 3, e a outra se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. É uma alegria poder estar aqui hoje. Não digo pela primeira vez, porque no domingo passado nós estivemos aqui, e como eu dizia para o pastor, que nada acontece por um acaso. Tudo Deus tem um propósito. Eu vim achando que iria ministrar no domingo passado, né? Mas era hoje, foi erro da minha parte, de mim mesmo, não da irmã Adriana, mas foi bom. Deus sabe o quanto que a gente também que está desse lado precisa ouvir. Davi, no Salmo 23, ele se posiciona como ovelha que precisa de um pastor, sendo ele pastor. E domingo passado, uma palavra tão maravilhosa, eu senti que ela entrou como uma flecha e está fincada até agora. Que bênção, viu? Que Deus continue sempre te usando na palavra, onde eu estiver juntamente com a família. Amém, igreja? Nós estamos reunidos no culto de missões e eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13, versículo de número 14 e versículo de número 15, que nos diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar demônios. Lucas, capítulo de número 6, verso de número 12, verso de número 13. Verso de número 12, verso de número 13. Eu estou lendo a minha versão, os irmãos acompanham na sua, e temos também aqui, parece que no telão. Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Podem tomar os vossos assentos. Louvado seja Deus. Uma das coisas, eu não sou diferente do irmão, não, viu? Bastante tranquilo, calmo, positivo. Eu penso que o importante é que nós possamos sair daqui como nós saímos no domingo passado, tá? Uma palavra dentro do nosso coração, e a semana inteira absorvendo aquilo que Deus deu para nós. Uma das coisas, a gente sabe que uma das coisas mais lindas no ministério de Jesus Cristo, sem dúvida alguma,
Foi tudo que ele pôde realizar, tudo que ele pôde fazer, tudo que ele pôde, como missão do Pai, concretizar aqui nessa terra. Foram momentos árduos, momentos difíceis, mas ele esteve aqui. E aqui ele ensinou, aqui ele aconselhou, aqui ele curou, aqui ele mostrou o verdadeiro caminho. Através dele ele trouxe a salvação, ele mostrou à humanidade qual o melhor caminho a ser seguido. Ele mostrou à humanidade através do seu sacrifício que nem tudo estava perdido, que nem tudo estava desarraigado, nem tudo estava parado, mas tudo estava sob o controle dele. E um dos acontecimentos central da carreira de Jesus foi a escolha dos 12 para atuarem como apóstolos. Um dos acontecimentos central, na minha visão, foi na carreira de Cristo, foi a escolha dos 12 homens para que pudesse atuar como apóstolo. E o termo apóstolo significa justamente isso: enviado. Homens que foram designados para estar com Jesus, serem preparados por Jesus, instruídos por Jesus, para que mais tarde eles pudessem o quê? Serem enviados para pregar, para apresentar Jesus ao mundo e tantas outras coisas na qual eles foram comissionados por Cristo. E a partir daí, certamente, eles falariam da sua convivência com Jesus. A partir de então, eles falariam da sua experiência que eles tiveram ao lado de Jesus Cristo, dos momentos que eles vivenciaram com Jesus Cristo, do que eles aprenderam com Jesus, do que eles assistiram ao lado de Jesus. A partir desse momento, com Cristo, eles construíram o quê? Um relacionamento íntimo, envolvido de experiência, e experiências extraordinárias que eu não preciso certamente descrever aqui, porque eu estou pregando para um povo, para uma igreja que certamente tem lido e meditado nos evangelhos, na palavra do Senhor. E segundo Lucas escreve que nos mostra que Jesus, ele agora passa uma noite, ele passa uma noite em oração para então definir, para que então ele pudesse decidir quem seriam esses homens. Está vendo, irmão, como não é fácil? Às vezes a gente quer tomar uma decisão logo no calor da situação, não é isso? Muitas vezes nós queremos tomar uma decisão logo de imediato, mas Jesus, ele nos mostra aqui o quê? O Evangelho nos diz o quê? Que Jesus, ele passa uma noite em oração, buscando, pedindo ao Pai, para que então ele pudesse decidir, para que então ele pudesse definir quem seriam os escolhidos. E com isso ele escolhe 12 homens. E certamente, irmãos, a lista dos escolhidos por Jesus, se nós olharmos, certamente não vai nos impressionar. Certamente a lista desses 12 homens não vai causar nenhuma impressão em nós. Ou seja, do nosso ponto de vista, nenhum desses homens causaria qualquer tipo de impressão para mim ou para você. A biografia desses homens não era grande coisa não, igreja. Logo vocês vão entender essa mensagem, essa palavra. Não era grande coisa. A biografia desses homens não causaria para nós nenhum tipo de impressão. Por que, bispo? Porque eram homens cheios de defeitos, eram homens que não tinham status, eram homens que não tinham nenhum nome na sociedade, eram homens que não tinham qualquer tipo de representatividade na sua época. Não eram homens bem-sucedidos, não eram pessoas inteligentes, pessoas de boa retórica, não era. 4 desses eram pescadores. Pedro
Mateus, que certamente naquela época, como Zaqueu, era um personagem um tanto odiado pela humanidade daquela época. Simão, o Zelote, se você for estudar a história de Simão, ele era um terrorista. Zelote eram homens hostis que andavam armados, causando todo tipo de terror naquela época no Império Romano. Filipe, falar de Filipe é falar de uma pessoa inconstante. Falar de Tomé é falar de uma pessoa mais pessimista do que otimista. Falar de Judas é falar de um homem que mais tarde trairia Jesus. E os outros três, muito pouco sabemos deles. E é óbvio que Jesus não levou nada disso em conta. É óbvio que Jesus não levou nada disso em conta. Mas os seus nomes agora estavam relacionados nos evangelhos e mais tarde por todo o Novo Testamento. Tudo isso por quê? Porque um dia disseram sim. Você pode dizer comigo? Porque um dia disseram sim. Porque um dia disseram sim. Sim. Talvez um sim duvidoso, irmão. Talvez um meio sim. Ou, por que não, talvez um sim sem renúncia. Ou um sim, sabe, você quer aceitar Jesus? Eu quero, mas vamos esperar um pouquinho. Talvez um sim, vamos esperar um pouco. Mas o que o Senhor me traz aqui hoje é para te perguntar: como foi o teu sim quando você se rendeu aos pés de Cristo? Como foi o teu sim quando a palavra, quando a mensagem da cruz atingiu o teu coração e você se rendeu aos pés de Jesus? Como foi o teu sim? Quantos disseram sim porque achavam que era elegante, minha frente? Disseram sim, irmão Jonathan, porque achavam que era um bonito. Outros porque encontraram na igreja uma moça, um rapaz que seria ideal para ele, ideal para ela. Não, hoje eu quero ser crente, porque eu encontrei uma pessoa à minha altura e eu tenho certeza, então eu vou dizer sim, senão eu não conquisto ela, senão eu não conquisto ele, não é verdade? Quando na minha juventude eu tenho muito disso. Tanto é que hoje, com 25 anos de idade que eu tenho, eu da minha época jovem, que hoje estão tudo desviados, porque disse entregar para o mais bonitão que chegou na igreja e ele essa minha irmã tem que falar assim. Da mesma forma a moça. Outros porque tiveram realmente um verdadeiro encontro com Jesus, quando ouviu a palavra, quando o Senhor entrou, quando o Senhor enraizou na vida dele, ele levantou as suas mãos chorando e disse: Senhor, sim, eu te aceito, cumpra em mim segundo a tua palavra. Como foi o teu sim, irmãos? Como foi o teu sim? Ou melhor, como você tem cuidado do seu sim? Como você tem zelado do teu sim? Quantas pessoas disseram sim no momento mais difícil da sua vida? Quantas pessoas disseram sim no momento mais circunstancial da sua vida? Sim, meu Senhor, eu te aceito. Eu aceito a tua cura. Eu aceito o teu milagre. Eu aceito a tua providência. Eu aceito que o Senhor vai mudar a história do meu esposo. Eu aceito, eu digo sim, porque eu creio que tu vai mudar a história da minha família, porque tu vai mudar a história dos meus filhos. Sim, meu Deus, eu digo sim. Como foi falado no domingo passado, a oração de Abacuque era para que Deus avivasse, era para que Deus ativasse a tua obra no meio dos anos. Por quê? Trazendo isso hoje no sentido literal da coisa, quantas pessoas disseram sim, mas ao longo da sua caminhada de fé, durante a sua jornada de fé, simplesmente deixaram o seu sim se perder pela vida, pelo caminho.
simplesmente abandonaram a sua fé? Quantos que diante de uma circunstância, o seu sim ficou desmotivado? Irmãos, quantos que estão aqui hoje? Só Deus conhece o coração, só Deus conhece a vida dos senhores que aqui estão. É tão fácil a gente olhar para a pessoa que está ao lado e, né? Nossa, irmã, está sorrindo, está alegre, mas só Deus sabe o que está aqui dentro. É como foi louvado hoje. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para onde? Deus vai te honrar. Você crê nisso? Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Então feche os seus olhos comigo e pela fé diga: Senhor, eu quero sustentar o meu sim na tua presença, ó Pai. Ó Deus amado, eu quero reavivar o meu sim na tua presença, Senhor. Eu quero sim, meu Deus, reativar o meu sim na tua presença, Senhor. Ao longo da minha jornada, ó Pai, o meu sim foi se esfriando. Ao longo da jornada da minha vida, ó Pai, parece que o meu sim foi retrocedendo, foi recuando, foi esfriando, foi parando no meio do caminho. Mas hoje, diante do teu altar, aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, Senhor, o meu sim vai ser fortalecido pela tua graça, graça e graça. Glória a Deus. Quantas pessoas pela jornada da sua vida deixaram o seu sim se esfriar, e agora o que prevalece é o não, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não quero oração, hoje eu não vou mais, eu não aceito, eu não concordo, enfim, é o não que está prevalecendo. Pedro um dia disse para Jesus lá na escolha dos 12, sim, Senhor, mas mais tarde ele vai dizer: não, eu não conheço esse homem, eu não sei quem é esse homem, eu nunca tive com esse homem. Quantos? O casal quando chega na igreja, ou melhor, o casal quando ele chega diante do altar, tudo que esse casal vai dizer diante do altar quando estão no ato matrimonial, eles vão dizer o quê? Vão dizer o quê, igreja? Sim! Sim, eu prometo amá-la, eu prometo respeitá-la ou respeitá-lo, eu prometo cuidar dele ou dela na saúde, na enfermidade, eu prometo cuidar na alegria, na tristeza, não é assim? Não é dessa forma? Mas no decorrer dos anos, esse sim parece que vai se perdendo. No decorrer dos anos, parece que esse sim vai perdendo força. Aquele sim que você disse, sim, eu aceito, parece que vai perdendo força, vai perdendo sentido. Mas hoje, eu tenho certeza, eu tenho uma plena convicção dentro de mim que hoje Deus quer trazer também essa renovação na vida de alguns casais que aqui estão hoje. Eu tenho certeza que hoje Deus ele quer trazer um renovo na vida de alguns casais que estão aqui hoje. Eu tenho a plena convicção que hoje o Senhor ele está aqui para renovar, para restaurar esse sim que você um dia disse para tua esposa, esse sim que um dia você disse para o teu marido, esse sim que você um dia disse perante o altar. Hoje o Senhor certamente ele quer renovar, estruturar esse sim que você um dia disse. Sabe o que significa isso? Significa que ele quer renovar essa aliança. Essa aliança que você fez um dia com Jesus. Essa aliança que um dia você fez com o Senhor. Essa aliança que um dia você lá no espírito do Senhor, você disse sim, Senhor.
Senhor, eu concordo, eu te aceito, eu entrego a minha vida para ti. Ele quer renovar essa aliança que um dia foi feito com o Senhor diante do altar. Muitos disseram seu sim, talvez no calor da emoção, talvez um sim sem vida, talvez um sim sem amor, talvez um sim sem compromisso, talvez um sim sem renúncia. Mas hoje Deus quer renovar esse sim na sua vida. Como foi o seu sim? Tudo que aqueles homens disseram diante de Jesus, quando eles são escolhidos, Jesus não se preocupou com o status daqueles homens. Jesus não se preocupou com a posição daqueles homens. Jesus não quis saber se tinha representatividade aqueles homens, se não tinha. Jesus escolheu, e quando Jesus escolheu, tudo que Jesus esperava daqueles homens, sim. E quando eles disseram sim, eles estavam dizendo: Senhor, sim, eu te aceito, eu estou pronto para receber a tua graça, eu estou pronto para receber a tua missão, eu estou pronto para aprender contigo, eu estou pronto, Senhor, para ir aonde o Senhor for, eu estou pronto, Senhor, para ter uma nova história, eu estou pronto, Senhor, para ter uma nova vida, eu estou pronto, Senhor, para ter um milagre acontecer na minha família, eu estou pronto, Senhor, para ter mudança na minha casa. Você pode também dizer sim para o Senhor: Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto para receber o Senhor na minha casa, eu estou pronto para ver a mudança na minha família. Não é assim que nós louvamos? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. O que mais? Nessa noite que você abra o seu coração e diga assim para ele: sim, Senhor, eu já sei. Diga para ele: sim, Senhor, hoje eu quero que o Senhor entre na minha casa. Sim, Senhor, hoje eu quero que o Senhor entre na minha vida. Sim, Senhor, hoje eu quero que o Senhor entre. Sabe por quê, igreja? Porque todos aqueles que um dia disseram sim para o Senhor, houve mudança de vida, houve mudança de história, houve mudança naquele lugar. Igreja, receba isso. Receba isso. Como você tem respondido sim no Senhor? Talvez ou não menor, houve certa relutância de Moisés diante de um sim de Deus. Moisés, você vai lá, você vai libertar o povo. Moisés relutou para dizer um sim. Houve certa relutância quando o anjo apareceu para Gideão, varão valoroso. Mas Senhor, eu sou, a minha família é mais pobre, eu sou menor da tribo de Manassés. Houve uma relutância. Jesus, ele nasceu em Belém, ele nasceu no estábulo, ele foi colocado dentro de uma manjedoura. Talvez, com certeza, teve uma vida plena diante do Pai, mas um dia, colocaram Jesus no madeiro, crucificaram Jesus no madeiro, um dia pregaram Jesus no madeiro, um dia colocaram uma coroa de espinhos sobre a ponte de Jesus, pregaram seus pés e mãos. Mas tem uma coisa, tudo isso, porque um dia ele disse sim lá em cima para o Pai: sim, eu vou, Pai, eu desço, Pai, eu desço, porque um dia eu hei de ver adoradores ali no Moreira Serra, na igreja do Evangelho quadrangular. Maria foi uma mulher que conheceu a pobreza. Maria foi uma mulher que conheceu de perto a miséria. Maria foi uma mulher que conheceu o sofrimento, que conheceu a dor. Mas quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, ela não se hesitou em dizer sim: cumpra em mim segundo a tua palavra, cumpra em mim segundo o teu desejo.
esperando de nós, irmãos. Nós possamos olhar para a cruz, que nós possamos olhar para Jesus, e que nós possamos dizer para Ele: sim, Senhor, cumpre em mim o teu desejo. É exatamente isso que Ele tem esperado de mim, é exatamente isso que Ele tem esperado de você, é exatamente isso que Ele tem esperado de cada um de nós. E foi isso que Ele esperou daqueles 12 homens, um sim cheio de compromisso, um sim cheio de renúncia, um sim com responsabilidade. Jesus disse que diante de um maribundo, cego, pecador, quando ele estava mendigando, aquele homem então clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando Jesus se aproxima: o que quer que eu te faça? Eu quero ser curado. Você quer? Eu quero, eu também quero. Então seja curado. E esse mesmo Jesus está aqui também para dizer para você: sim, eu quero mudar a sua história. Que você seja curado. Eu quero que você encontre o milagre na sua vida. Eu quero que você encontre a cura na sua vida. Jairo estava a caminho, e ele encontra com Jesus em Cafarnaum, e ele vai dizer: Senhor, a minha filha está enferma, eu gostaria que o Senhor fosse até a minha casa. E Jesus vai dizer para ele: sim, eu vou. O ladrão está na cruz ali, o penitente, quando ele vai dizer: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus vai dizer o quê? Sim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. É isso que Ele está aqui para dizer para você, meu querido. Sim, você não saiu da tua casa à toa, simplesmente para um passeio, mas você saiu para um encontro com Jesus. Você saiu para ter encontro com Jesus. Você saiu para ter um encontro com o Mestre. Você veio aqui para ter um encontro com aquele que é o dono da cura. Você veio aqui para ter encontro com aquele que é capaz de mudar a tua vida, com aquele que é capaz de mudar a história dentro da sua casa. Você não veio aqui simplesmente para ver quem está mais bonito, quem está mais feio, para conhecer o pregador da noite. Não, você veio aqui porque você também veio em busca de uma resposta, e essa resposta hoje Jesus está trazendo sobre a tua vida. Sim, eu quero entrar na tua casa. Sim, eu quero mudar a tua história. Este sim de Jesus foi a cura na vida de muitos, foi a mudança na vida de muitos, foi o milagre na vida de muitos, foi esse sim que trouxe uma nova história na vida de muitos. E quantas pessoas estão titubeando diante de um sim na presença de Deus? Quantas pessoas estão praquejando diante de um sim na presença do Senhor? Quantas? Por outro lado, quantos não conseguem? Quantos não conseguem manter o seu sim vivo, ativo, por conta de uma dificuldade que está vivendo? Quantas pessoas desviaram, se afastaram, porque não conseguem manter o seu sim motivado, por conta de uma circunstância que está vivenciando na sua vida? Quantos? Quando eu abro a minha Bíblia em 2 Pedro, lá no capítulo 1, versículo 10, portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar a vossa vocação, o vosso chamado, a vossa eleição. Por quê? Porque você também, como aqueles homens, você também foi um escolhido, debaixo de oração, debaixo de determinação, debaixo de entrega, debaixo daquilo que Jesus olhou lá de cima e falou: não, essa daí também é uma escolhida, é um escolhido meu. Você foi chamado, você foi convocado, você foi escolhido. Nós estamos aqui, irmão, é porque fomos escolhidos para sermos adoradores de Jesus Cristo. Todos nós temos uma missão.
Erga as tuas mãos e diz: Senhor, faça em mim segundo a tua vontade. Erga as tuas mãos e diz: Senhor, envia-me a mim. Erga as tuas mãos e diz: Senhor, cumpre-me o teu desejo. Se Maria tivesse dito não ao anjo, certamente a história seria outra, mas não. Ela vai dizer: sim, Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Sabe por que nós temos o livre-arbítrio de escolha? Então escolhe dizer sim para Deus nessa noite. Aceita participar dos sonhos de Deus para a sua vida. Aceita participar dos sonhos que Deus tem para a sua vida. Aceita aquilo que Deus tem para a tua vida. A decisão é sua. Eu quero convidá-los nesse momento para baixar um pouquinho a sua cabeça. Eu quero convidar você nesse momento para fechar um pouquinho os seus olhos. E eu quero convidar você que está aqui hoje. Preste atenção. Eu quero convidar você juntamente comigo a fazer uma entrega aqui hoje. Fazer uma entrega da sua vida, entregar o seu sim para o Senhor. Eu assisti um filme ontem, baseado em fatos reais. Olha só para mim um minutinho. Eu assisti um filme ontem baseado em fatos reais. Eu creio que não é filme novo, um pouco antigo, acho que alguns já assistiram. Quem não assistiu, eu recomendo. E recomendo assistir com a família, principalmente se tiver um desviado de casa. Principalmente. Chama-se A Última Onda. Quem já assistiu? Lembra do filme? Eu falei com a minha esposa, assisti no YouTube. Estava em casa lá, assim, eu liguei a TV. Aí eu liguei, eu queria assistir um filme, assisti esse filme. É lindo o filme, ele é meio complicadinho no começo, mas é lindo o filme, é baseado em fatos reais. Só contando o finalzinho da história, mas depois você assiste o enredo todo em casa dele. O rapaz, ele vai dar a família evangélica, né? Mas ele, desde criança, ele nunca disse sim para Deus, ao contrário, ele dizia não, ele não aceitava, ele não concordava que existisse Deus. Mas ele tinha uma mãe de oração, um pai de oração, e a mãe dele tinha o que nós chamaríamos hoje de premonição. Ela sabia o que poderia acontecer através das suas orações, Deus mostrava ela. E esse menino resolveu, esse garoto cresceu acreditando que Deus não existisse, e ele resolveu agora partir para o mundo. Ele era surfista, aprendeu a surfar e viajar o mundo. Resumindo, uma noite ele foi convidado a dar um mergulho. Se eu estiver errado, você me lembra. Ele foi convidado a dar um mergulho. Ele sai com os amigos no carro à noite e foi dar um mergulho. Naquele mergulho, para quem acha que água viva só queima, ele foi picado por uma água viva. É isso mesmo, água viva. Quem vai na praia sabe que a água viva encostou, queima, é terrível. E ele foi picado por uma água viva no braço. E ele sai dali, daquela água, ele sai desesperado, quase que meio sem vida, sem fôlego, as pessoas achando que ele estava drogado, não queria ajudar ele. Enfim, com muito custo, resumindo, ele chegou até o hospital. Quando ele chega no hospital, o médico corre com ele, vai fazer o último atendimento. Então ele entra em óbito. Ele morre. Quando ele morre, naquele momento o médico assinou o óbito dele, sai da sala e a enfermeira fica fazendo algumas anotações. Ele é levado para o necrotério, ele fica ali no necrotério, a enfermeira fazendo as anotações. E naquele momento, quando ele morre, ele apenas escuta, ele vê uma escuridão. Antes dele morrer, ele faz uma oração. Ele não acreditava em Deus, mas a mãe dele sempre fala, e a mãe dele pressentiu do outro lado do mundo lá que o menino estava morrendo, e ela cai entrando no quarto, começa a orar, pedir a Deus por ele, e o garoto então começa também a entrar em oração. Morrendo, ele começa a pedir perdão para Deus. Senhor, eu te peço perdão, eu peço perdão a ti, porque eu não acreditava, eu não criei, coisa e tal, e começa a pedir perdão, e ele ora o Pai Nosso. Quando ele diz, eu te aceito, eu entrego, eu digo sim, estou conjecturando um pouquinho, e ele entra em óbito. Quando ele entra em óbito, ele vê a alma, né, dele numa escuridão.
Ele só vê escuridão, ele olha, e naquela escuridão ele vai dizer: Senhor, mas antes de eu vir parar aqui, eu te aceitei, eu me arrependi, eu disse sim. Aí aquela voz fala para ele: realmente você disse sim. E leva ele para o estado de luz. Naquela estado de luz ele vê o povo, e aquele povo, ele pergunta: esse povo, você quer o povo que diga? Disse sim, mas acabou ficando por aí, não quis, assim resumindo, falando do jeito que vocês possam entender, esse povo acaba rejeitando, não quis mais, alguns renunciaram, outros pararam, e ele começa a dizer: Senhor, me dê uma segunda chance, me dê apenas uma segunda chance. E o Senhor fala com ele, escutando a voz: eu vou te dar uma segunda chance, mas você vai ter que falar de mim, eu vou falar do Senhor. E aquela voz fala para ele, inclina a cabeça para trás, ele inclina, e naquele necrotério ele volta à vida. Assista o filme. E a partir dali ele começa então a falar que um dia ele disse sim para Jesus. No final do filme sai do ator e aparece um senhor dando testemunho que é uma palavra. Eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está parado, por algum motivo, por alguma razão, parou na sua vida, ou ainda não disse sim para Jesus. Se tem alguém aqui hoje que quer entregar, quer dizer para o Senhor: sim, eu te aceito, Senhor, eu aceito a tua cura, eu aceito o milagre do Senhor na minha vida, eu aceito uma nova história para a minha vida. Se tem alguém aqui hoje que entrou aqui dizendo, se entrou aqui determinado: Senhor, a partir de hoje eu quero dizer sim. Se tem alguém aqui hoje dessa forma, eu quero orar por você aqui na frente. Eu quero orar por você que entrou aqui dizendo: Senhor, eu creio que através do sim do Senhor, a minha história dentro de casa, o meu relacionamento, a história do meu marido, dos meus filhos vão mudar. Eu creio. Enquanto o louvor vai louvar, eu convido vocês a colocar em pé em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Esse nome, Senhor.
receba minha deixamos o nosso sim, Pai, muitas vezes fraquejar, se esmorecer. Quantas vezes, Senhor, diante das circunstâncias da vida, o nosso sim muitas vezes ficou abalado. Aqueles homens, Senhor, se entregaram a Ti. E hoje, ó Deus, eu estou diante de uma igreja onde certamente vidas estão precisando que o sim do céu possa trazer uma cura, possa gerar um milagre, possa mudar a história de alguns, possa restaurar sonhos de outros, possa restaurar relacionamentos, possa restaurar casamentos. E tudo que nós precisamos, Senhor, de fato é mergulhar na Tua presença. Tudo que nós precisamos de fato, Senhor, é mergulhar no nosso sim, na Tua presença. Assim como aquele rapaz foi ao céu e tornou a viver, nós queremos viver para anunciar, sermos missionários, Senhor. Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra glória. Vem, querido. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Deus abençoe. Glória a Deus.